Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do EPREV Talk. E hoje a gente tem o prazer de estar recebendo um magistrado aqui. Vamos conhecer um pouquinho do Dr. Rafael. O Dr. Rafael, ele é juiz titular da Terceira Vara de Execução Fiscal de Belo Horizonte. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, doutorando também pela Universidade de Lisboa. Ele é professor universitário de graduação, pós-graduação na PUC, no Mackenzie. E o doutor Rafael Porto, ele, além de tudo, é atleta também, que eu tô sabendo disso, né, doutor Rafael? E eu acho importantíssimo, já te agradeço de primeira mão, né, a disponibilidade de estar aqui para a gente ter esse diálogo, que é tão bom essa troca, né? Eu acho que a justiça envolve todas as partes, né? Então, a gente poder ter essa troca e contar com a sua disponibilidade, com a sua atenção, é um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, acho essa interlocução também importante, né, da magistratura. A gente saiu um pouco, eu costumo dizer, eu passei por outras carreiras públicas, né, pela Defensoria Pública, e lá a gente tinha muito contato com os colegas, porque é um trabalho mais assim, em grupo, e na magistratura, como a gente decide sozinho, a gente fica muito isolado, né? Então, mesmo que a gente tenha os amigos da carreira, assim, a gente fica um pouco, e de certa forma você acaba, se você não tiver essa preocupação, né, de estar fazendo essa interlocução, você fica encastelado dentro dos processos com a visão talvez estreita, né, do que está acontecendo, de como que é a realidade. Então é importante a gente estar... eu também gosto, né, claro, da parte acadêmica, isso para mim já seria uma satisfação, mas eu acho que para o exercício da judicatura é importante também a gente estar interagindo e estar com essa interlocução com a classe dos advogados, porque o advogado tem esse contato direto com a parte, né, conhece mais a realidade ali, sabe o que está acontecendo. Então a gente receber isso, né, através do advogado, que a gente como magistrado não tem essa oportunidade, eu acho muito importante também. Ai, que bom. Você falou que fica meio ali, né, dentro do gabinete, mas não é o seu caso. Te vejo muito em palestra, muito em congresso, muito ativo, escrevendo artigos. Eu acho isso tão interessante porque muitas vezes o magistrado, eu sinto que meio que se afasta mesmo assim e profere a sua decisão ali e como se lavasse as mãos, né? Fiz a minha parte. E eu sinto de você bem ao contrário. Não, eu posso fazer mais, eu preciso fazer mais. Então, você tem todo um outro lado também, né? De escritor, de palestrante, de professor também. Eu sempre tive vontade de lecionar, sempre tive essa veia de querer lecionar, de querer seguir a trajetória acadêmica. Acabei interrompendo isso no estudo para concurso, porque é difícil você conciliar as duas coisas, né? Conheço até quem tenha feito, mas é muito raro, né? Não vou dizer que é impossível, porque eu conheço casos, mas normalmente você tem um tipo de estudo muito diferente, né? Você estudar para concurso público é mais uma questão de memorização, você tem que conhecer muito jurisprudência. A parte acadêmica a gente tem outras preocupações, né? E aí depois, quando eu tive essa oportunidade e quando voltou a despertar isso em mim, foi muito em virtude de eu estava trabalhando, né? Trabalhei a maior parte da minha carreira no interior, né? Fiquei lá em Poços de Caldas antes de vir para Belo Horizonte. Interior de Minas Gerais, né? Interior de Minas Gerais. Fiquei um pouquinho no interior do Mato Grosso, pouco tempo, mas a maior parte do interior de Minas Gerais. Fiquei em Pouso Alegre 2 anos, Governador Valadares, e depois em Poços de Caldas a maior parte do tempo. E pegava demandas de trabalhadores rurais, enfrentava um tema específico, depois surgia uma coisa diferente, aí eu já tinha um outro olhar, aí depois repensar, não devia ter decidido daquele jeito naquele caso, porque agora eu estou vendo uma coisa diferente, e eu sentia a necessidade de fazer uma análise, de sentar e fazer uma análise mais global, acadêmica, para enriquecer essa minha visão, quer dizer, subir um pouco a montanha ali, ver a coisa mais de cima para enxergar o todo, né? Conseguir enxergar o todo e começar a ter um repertório de decisões que seja coerente, pelo menos comigo mesmo, né? Pelo menos com as minhas próprias decisões, não ter incoerência, porque isso é ruim, né? Você dá uma decisão num dia de um jeito,
você dá uma decisão no dia do outro, o advogado que recebe aquela taxa, o juiz não está nem olhando, um assessor fez uma ou outra, fez a outra, ele assinou, e na verdade a gente às vezes vê que, né, que precisou voltar atrás alguma coisa. E aí essa provocação me fez, e aí justamente foi meu tema da dissertação de mestrado, foi a Previdência do Trabalhador Rural, porque eu sentia a necessidade de fazer essa análise para mim mesmo, né? E aí fazer também para a questão. Então eu acho que você ter essa pegada acadêmica, ainda que não fosse a minha intenção, porque assim, eu gosto da parte acadêmica por si só, né? Eu sinto bem, eu gosto de lecionar na graduação, eu gosto de ter esse contato no ambiente universitário, no campus. Eu dei aula quando eu estava em Poços, muito tempo no campus da PUC Minas, que tem lá. É um campus grande, com vários cursos, medicina, odontologia. Então, você tem aquele contato de universidade, né? Que você está ali junto com outros cursos, vai no bandejão, almoça e com os outros professores. E isso, por si só, eu já gosto. Mas eu acho também me ajudou nesse ponto como era uma demanda que eu enfrentava, né, com muito volume, me ajudou também a melhorar, eu penso, pelo menos comigo mesmo, né? Não vou nem dizer melhorar em relação ao restante, vamos dizer assim, da jurisprudência, mas eu sentia que eu tinha uma dívida comigo mesmo de ser mais coerente, né? E para isso eu precisava dessa visão do todo. Então foi muito importante para mim como magistrado também. Nossa, que legal ver que você tem essa preocupação de não só proferir uma sentença, mas entender o que está acontecendo ali na vida real, porque eu sempre falo isso. Não são papéis, são pessoas. Porque a gente, às vezes, no atacado ali, o advogado, no caso, vai distribuindo ações, o juiz vai julgando ações, e a gente, às vezes, leva a coisa para o automático, porque para a gente é mais um processo, para o juiz é mais uma sentença, para a secretaria é mais uma coisa que tem que mandar concluso, que tem que expedir um ato ordinatório ali, mas não são papéis, são pessoas. E eu acho que essa preocupação é muito importante, principalmente no previdenciário, porque também não é qualquer pessoa. São pessoas que estão numa situação ali de vulnerabilidade, pessoas que estão pleiteando um benefício que tem um caráter alimentar, que já estão desiludidos por ter passado por uma negativa do INSS, porque o INSS é ali a porta da esperança, né? E aí tem uma negativa do INSS, então não é muito interessante, né? E fico feliz de ouvir isso, né? Essa sua preocupação de melhorar com você mesmo, primeiro, para poder melhorar com o outro. Porque eu acho que é isso, né? Você entendendo e melhorando com o outro. Nossa, sensacional. E o previdenciário, ele, na graduação, a gente sabe disso, na graduação em Direito, ele é uma matéria menor. A gente não tem dúvida disso. E eu que eu não tô falando, né, depreciando a matéria, não. Mas na graduação, tem muito pouca importância. Não era nem obrigatório. Agora que entrou no exame da OAB. E, claro que no concurso para juiz federal, que foi esse que foi aprovado agora, que está exercendo, né? Lógico, é um pouco mais relevante, mas mesmo assim tem outras temáticas, né? Você poderia ter seguido ali o criminal, tem outras temáticas dentro da Justiça Federal, né? Onde que surgiu esse previdenciário? Você escolheu ou foi escolhido pelo previdenciário? Como é que foi isso? Esse ponto até é curioso, porque assim... passando pelo que você falou, alguns cursos é obrigatório hoje na graduação, outros ainda continua sendo optativa, né, a matéria optativa. A gente imaginou que com a obrigatoriedade na OAB fosse se tornar obrigatório generalizar, né, a obrigatoriedade para todos os cursos de graduação, mas a própria PUC Minas voltou atrás, que ela era obrigatória, agora vai variando, né? Às vezes fica optativa, às vezes fica obrigatório. E realmente é uma matéria, ela é de menor importância. Ela é uma matéria de inicial, uma disciplina de rejeição, porque assim, quem nunca estudou previdenciário imagina que tem a ver com outras disciplinas, mas a gente sabe que não tem, né? Não tem nada a ver com nada, né? E é muito árido por conta disso, porque a gente não consegue fazer muita ponte com outras disciplinas. Sim. Mesmo com direito de trabalho, as pontes são restritas.
E envolve uma parte de matemática que você tem que, né? Cálculos, muitos cálculos. E para quem é da área de humanas, até eu fiz, meu primeiro vestibular foi para engenharia, né? Olha, isso eu não sabia. Meus pais são engenheiros, meu primeiro vestibular foi para engenharia. Então você é a ovelha negra da família, que correu da engenharia. Minhas irmãs também são formadas em direito. Então, na verdade, todo mundo correu da engenharia, não foi só você, não. Eu ainda dei um voto de confiança, mas depois não me adaptei, e aí fui no segundo vestibular que eu fiz para o direito. Então, para mim, eu até gosto da parte matemática, mas normalmente a gente não gosta, né? Então, tem essa rejeição toda. No caso do concurso, até cai. Os concursos que eu fiz, que foram... fiz outros concursos, mas assim, na área federal, que foi DPU, Defensoria Pública da União, a AGU, né, que eu fiz para a Procuradoria Federal, que a maior parte é INSS, e a Magistratura Federal, eles todos cobram previdenciário, mas cobram menos, eu acho, principalmente a Magistratura Federal, do que a importância que tem na prática. Porque o previdenciário na Magistratura Federal ele é 40% do volume. Né? É muita coisa. Muita coisa. Na primeira fase, por exemplo, de 100 questões de múltipla escolha na prova preambular, as questões de previdenciário nos tribunais, às vezes são só 5. Na primeira região, por exemplo, são só 5 questões de muito 100. pouco. Na quarta região, que ainda costumam cobrar 10, 9, que a quarta região tem um carinho maior. Talvez seja para já não assustar os candidatos ali, hein? Pode ser. Mas assim, eu acho que teria que ter essa importância maior, porque, por exemplo, direito administrativo, matéria importante, relevante e tal, mas a gente tem uma quantidade muito ínfima de processos administrativos comparado com o previdenciário. Então, não acho que tinha que ter a importância que tem, talvez isso pudesse ser dosado. Mas eu, assim, fiz aquele estudo para concurso previdenciário, não tive previdenciário na graduação, não fiz como optativo, e foi curioso que quando eu entrei na Defensoria Pública da União, eu dividi a sala com outro defensor, o núcleo onde eu estava no interior do Paraná, era eu mais outro defensor. Eu até fui para lá por causa disso, que o núcleo já estava instalado e tal, dentre as opções que eu tinha lá de lotação na época. Eu tinha opções de cidades que eram um pouco melhores, por exemplo, Foz do Iguaçu, Cascavel, só que era para instalar o núcleo. Essa era uma cidade um pouco menor, que é o Umuarama, mas o núcleo já estava instalado e o defensor que estava lá não iria sair. Então tinha alguém para me receber, né, para eu trocar ideia, tudo, no início de carreira. E ele tinha sido servidor do INSS, técnico do INSS antes de ir para a defensoria. E aí quando eu cheguei lá, eu não gostava de previdenciário. Eu cheguei um dia a propor para ele, falei, olha, se você ficar com o previdenciário, eu fico com o resto todo. Olha isso! Para ficar livre do previdenciário, você fica com o previdenciário. Isso aí foi em que ano, mais ou menos? Isso foi 2009 para 2010 que eu fiz essa proposta. Esse Rafael de 2009 olhando para o de hoje, hein? Aí eu falei, não, quero ficar livre disso aqui, não gosto tal, e você já tem, né, o conhecimento todo e tal, e eu gostava muito da parte criminal, ainda gosto muito do criminal, né? Ainda é uma matéria que eu gosto bastante. Gostava muito de mexer com criminal. Aí ele falou, você me dá um tempinho para eu pensar, uns dias para pensar, eu te dou uma resposta. Aí depois ele voltou e falou, não, eu vou refletir bem, porque ele também estava estudando para magistratura, como eu na época, ele inclusive passou depois, ele é juiz na quarta região, inclusive lotado lá em Umuarama. Olha! Umuarama. É o Walter Sarro, que é um amigo aí de longa data, de carreira, colega de carreira. E aí ele falou, você está estudando, eu também estou estudando, então para você é importante você manter o contato com o previdenciário, para mim é importante, porque a gente aprende muito na prática, né? Mesmo que a gente imagine que não, mas assim, muitas questões que eu fiz, resolvi em prova, principalmente de discursiva, para você robustecer a argumentação, eu usava os casos concretos, sabe? Veio da prática, né? Aí eu fui obrigado a aprender. Aí eu falei, então agora você vai me ensinar. A mexer nos sistemas, a fazer leitura de CNIS, essa parte mais assim prática, ele foi me ensinando, foi me mostrando, foi pegando caso, eu pegava um caso e falava, estou com dúvida aqui, o que é que eu olho nesse caso? Ele ia me mostrando, foi me passando. Aí quando eu peguei o jeito, aí virou uma paixão, sabe? Não é amor à primeira vista, o previdenciário, mas é um amor que você pode, uma paixão que você adquire, né? Nem todos, mas para mim. Mas eu vejo que a maior parte das pessoas com quem eu converso, o previdenciário funcionou dessa forma. De início você tem aquela rejeição, você não gosta. Depois eu
perguntar se foi o seu caso. Depois que você vai pegando, pode ser que não, mas muita gente acaba, quando você entende, quando você processa, quando você coloca na sua cabeça, principalmente que você entende a sistemática de funcionamento, né? E aí você consegue raciocinar dentro ali do previdenciário, às vezes você deslancha o carinho. Para mim foi assim. Aí dali para frente foi progredindo. Te ouvindo, eu já tenho certeza disso, mas te ouvindo eu tenho mais certeza que nada é por acaso, né? Nada acontece na nossa vida por acaso. Eu estudava aqui em Belo Horizonte e tinha a ideia de entrar na Universidade Federal de Minas Gerais. O projeto de vida meu era esse. E não tinha opção de fazer uma faculdade particular. Para mim, não existia essa opção. E aí, fiz o vestibular nas duas únicas federais, que foi na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal de Ouro Preto. Foram os dois únicos vestibulares que eu fiz na época. Na época não existia Enem, não tinha nada disso, né? Aquela época que você ainda estudava o livro de literatura que caía no vestibular. E não passei na UFMG por causa da prova de filosofia. Teve uma prova de filosofia, que na segunda etapa já eram 4 provas, né? Uma delas era de filosofia, foi a única que E eu tinha nota para passar em todas, mas essa me desclassificou. Se eu tivesse feito o mínimo, eu tinha entrado. A de filosofia me desclassificou. Na Universidade Federal de Ouro Preto, eu passei e me mudei para Ouro Preto com 17 anos. E o previdenciário surgiu lá em Ouro Preto, que eu comecei a fazer um estágio no escritório de advocacia lá, escritório que eu sou sócia hoje, estou até hoje lá, 17 anos, no mesmo escritório, hoje como sócia, há alguns anos já, né, muitos anos. E hoje volto ao UFMG, como se diz, de cabeça erguida, dentro de um doutorado em filosofia. Então, assim, em filosofia, né, filosofia do direito, mas filosofia. Então, sabe que eu acho que muitas vezes aquela ferida nossa, uma ferida curada, ela vira o nosso propósito, sabe? E eu levei muito tempo para me curar dessa ferida, porque eu ficava muito doída, porque eu estudava demais, sempre gostei muito de estudar e tal. E assim, falei, como que eu não passei nesse vestibular? Eu tinha que ter passado, eu estudei para isso, meu propósito. Eu parei a minha vida, eu não saía de casa, só estudava e tal, isso eu tinha 17 anos. E eu fui desclassificada em filosofia, né? E eu demorei para absorver isso. E hoje, olhando para trás, eu vejo isso, sabe? Que, assim, hoje estar num doutorado de filosofia, olha, eu sei filosofia, eu vou dominar isso, eu vou entender o que é filosofia. E eu vejo que foi isso que aconteceu também com vocês. Falou, não, previdenciário, né? Toma tudo aqui para mim não ficar com previdenciário. Hoje estamos aqui, sentados, conversando no IEPREV Talk, que é um podcast de previdenciário, né? Que legal. E... Doutor Rafael, aí você depois você saiu da DPU e veio pro antigo TRF1. Foi isso, né? Porque o TRF1 foi extinto. Foi em 2022 ou 23 que foi instituído o TRF6 em Minas Gerais? 22, né? 22 foi instituído o TRF6. Aí vocês podiam fazer a opção, né? Ou não? Como é que foi isso? Não, na verdade... Por enquanto ainda, estão até querendo mexer na lei para mudar. Mas, por enquanto, para quem já era da carreira... Eu fiz o concurso quando eu fiz, era a primeira região, né? Era a primeira região, porque Minas Gerais pertencia ao Tribunal Regional Federal da primeira região, né? Que é uma região enorme, Enorme. Né? Geograficamente. Era o maior, né? Era o maior tribunal do Brasil, assim, né? Ainda ficou sendo... Saiu Minas só, né? Nessa... Mas e agora em quantitativo de processos, capaz que não, né? Em quantitativo, eu acho que talvez não. Talvez não, geograficamente, pega o norte Sim. todo, né? Uhum. Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal. Aí do Nordeste pegava Maranhão, Piauí, Bahia. E ainda pegava Minas Gerais, né? Quer dizer, ele passava em 4 regiões, só não ia no Sul, né? Só não ia no Sul. E aí Minas Gerais tinha um volume grande. E aí quando eu entrei foi concurso da primeira região, tudo. Aí para os que já estavam na carreira, você continua podendo se movimentar. Você tem um direito adquirido ali de ou ficar no TRF1 ou no 6. Interessante. Quando abre remoção, Sim. eu posso concorrer, normal. Porque é possível você remover entre regiões, é possível, mas é um processo complexo. Você submete um pedido para o tribunal, aí o tribunal seu tem que aceitar a sua saída de lá e tal.
Aí, entre a sexta e a primeira região, para quem já era de carreira, não, normal. Você concorre no sistema, Perfeito, candidata, não se você for sabia. mais antigo. Abriu vaga em Goiânia, por exemplo. Entendi. Se eu quiser concorrer e remover para lá, eu concorro na igualdade de condições com todo mundo, quem esteja lá, e vice-versa, né? Eles estão querendo mudar isso, para que a pessoa faça a opção, mas está um pouco controverso, que alguns gostam de ainda ter essa válvula, né? E aí, então, eu já estava em Minas Gerais, quando o tribunal foi criado, né? Eu já estava... Fiquei pouco tempo fora de Minas Gerais. Já era juiz federal aqui em Minas, né? Já tinha titularizado, porque na carreira da magistratura você entra como substituto. E aí você concorre às vagas de substituto, remove como substituto, depois cada vara tem uma lotação para um substituto e uma lotação para um titular. Metade do acervo para cada um, né? Então, assim, é substituto, mas o nome até não é muito apropriado, né? Seria o juiz 1, juiz 2, juiz A, porque juiz não é 3. substituto, não é substituto. Ele não fica substituindo, ele tem o acervo dele, né? Que é a metade do acervo da vara. Ele substitui o titular, mas vice-versa. O titular substitui o substituto quando o substituto está de férias ou com afastamento também, né? Aquela automática. E aí eu saí para promover e depois voltei para Minas. Quando criou o tribunal, até já estava dentro de Minas. E até foi a criação do tribunal, porque os colegas estavam aqui, vários subiram para desembargador, abriu, né, um clarão grande aqui de vagas em Belo Horizonte. Foi nessa movimentação que eu consegui voltar para casa. Né? Mas o seu contato com o rural, porque o Dr. Rafael Vasconcelos Porto tem um livro, estou com ele aqui, Previdência do Trabalhador Rural. Você tem um manual também. O manual já é voltado para concurso, não é isso? Mas você gosta muito do rural, né? O rural, ele começou, foi lá quando você ainda estava na DPU ou não? Como é que foi essa conexão sua com esse setor do previdenciário? O previdenciário é muito amplo, né? O INSS hoje tem inúmeros benefícios, inúmeros tipos de segurados. E o segurado especial, em específico, dentro do segurado especial, o trabalhador rural, tem um cantinho no seu coração, né? Na DPU eu mexi com o rural um pouco, mas não foi ali tanto que despertou a paixão, não. Ali eu comecei a gostar do previdenciário como um todo, mas eu acho que tem a previdenciário muito amplo, mas tem algumas partes do previdenciário que elas são mais complexas, né? Então, por exemplo, aposentadoria especial é um tema muito complexo, né? Então, para você, por exemplo, ser um especialista em aposentadoria especial, você tem que fazer um estudo e aí você tem que entrar em áreas, né, contíguas ali, conhecer um pouco. A gente tem até uma amiga em comum, que é a Jéssica, né, que é especialista nisso e que, né, desenvolve esse trabalho na parte de... Mas conecta com a engenharia do trabalho, segurança do trabalho, né? Aí você acaba tendo que desenvolver um pouco isso. Tem a parte do BAPC LOAS, em que você tem que ter, por exemplo, na parte da pessoa com deficiência, o estudo dessa questão do que é deficiência, né? De não necessariamente coincidir, né? Tem, né? Uma parte que se sobrepõe, mas com incapacidade para o trabalho, você entender esse conceito de pessoa com deficiência. Até no evento que nós tivemos uma palestra sobre isso, né? Questão da aquisitação. É complexo também. E o rural também eu acho muito complexo, porque você tem que mergulhar em coisas que estão fora do direito, né, para você conhecer a dinâmica, né, tanto da dinâmica de relações de trabalho, quanto a dinâmica da estrutura familiar, né, de trabalho, no caso do segurado especial, quanto a questão propriamente do trabalho rural. Né? E fora do direito e também fora da nossa realidade, querendo ou não, né? Por mais que, por exemplo, meus avós, eles foram da roça, foram trabalhadores rurais, mas eu já nasci na cidade, então também eu não sei o que é nascer na roça, né? Muitas vezes eu converso com algum segurado, mulher, aí eu vou pra roça, aí colocava meu filho no cesto lá, enquanto eu tava plantando, colhendo. Então a gente também pensar em outra realidade, que também é complicado pra gente que está na zona urbana, né? É outra realidade totalmente diferente. Então, acho que é uma realidade fora do direito e fora do nosso dia a dia, né? Com certeza. Porque a gente vai pegar, na verdade, por exemplo, no caso da magistratura, a imensa maioria dos magistrados são recrutados na classe média, né? Não propositadamente, mas assim, né? Quem consegue ter
a estrutura financeira para estudar para um concurso, porque aí muitas vezes tem que parar tudo, né? Então é mais fácil, né, para classe média chegar, então, naturalmente, a maior quantidade vai vir da classe média. E a classe média, né, você pensar na classe média principalmente urbana, né, tá descolada dessa realidade, não sabe, né? Eu mesmo falo por mim, né? Eu nasci aqui em Belo Horizonte, fui criado aqui a vida inteira, morei na cidade minha vida inteira, né? E cidade grande, então não tinha contato praticamente zero com o meio rural. Então você tem um desconhecimento assim realmente muito grande, né, da realidade do trabalhador rural, de como que a coisa funciona, né? E isso a gente vê que se reflete nas decisões, né? Não vou nem fazer uma crítica, até uma parte que eu gosto de estudar muito também, né, dentro da filosofia, que eu também gosto muito de filosofia, a parte que eu gosto mais que é a filosofia da linguagem, a hermenêutica filosófica, essa questão dos prejuízos, isso todo mundo tem, né? Então não tem como a gente fugir disso, é uma coisa que não dá para você escapar daquilo, né? É o preconceito, né? O conceito que a gente tem formado. Que a gente tem formado. E muitas vezes, até alguns estudos que eu fiz sobre isso, o Gadamer, que escreve, o autor alemão que escreve bem sobre isso, ele fala que grande parte dos nossos preconceitos, eles têm razão de ser. Né? Eles são baseados numa tradição que tem por que existir. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, vamos supor, você pensa que vou citar aqui um processualista civil, vou citar aqui Humberto Teodoro Júnior ou o fulano de tal aqui. Aí você vai pensar, pô, mas você está citando Humberto Teodoro Júnior. Isso é um argumento de autoridade. Cara, mas não é autoridade por acaso. Né? Uhum. Como ele chegou a ser uma autoridade? Qual que é a carreira que ele construiu? Qual que é o repertório que ele tem? Né? Então, assim, às vezes a gente pensa, eu estou dando um argumento de um fulano de tal que não é maior do que o do fulaninho de tal. Sim, é maior, porque ele tem, né, o cabedal, ele não chegou ali por acaso. Então, os nossos preconceitos também, eles foram construídos com base, né, em situações de realidade. Por isso que às vezes a gente precisa mudar a realidade. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão racial, a gente povoar as classes, povoar as funções, povoar a televisão com pessoas negras, é justamente para que esse preconceito possa, né, de repente a pessoa vê um menino negro à noite num lugar ermo tal, achar que é bandido. Né? Tá errado? Né? Tá errado porque é uma questão racial. Mas por que a pessoa tem isso? Porque na prática a gente, né, a história da civilização brasileira foi o quê? Né? Essas pessoas vieram, né, forçadamente da África e depois foram abandonadas com a mão na frente e outra atrás para se virar. E isso tem 100 e poucos anos, a abolição da escravatura. Né? Historicamente tem pouco tempo. Então essas pessoas ficaram relegadas a essas classes mais desabastecidas e gera esse preconceito. Né? E até para a própria pessoa negra. Por isso que é tão importante, por exemplo, a gente tem essa iniciativa das televisões, a Globo faz muito isso, tem colocado muito negros para serem apresentadores nas novelas, para que as crianças, né, possam se espelhar naquilo. Então, a Disney, né, colocou princesas também, e foi linda a repercussão, por exemplo, da princesa Ariel, que teve, né, as meninas, quando falaram que ia fazer o remake ali da Ariel, imaginável a princesa ali branca, do cabelo ruivo, e vem uma mulher negra com cabelo ruivo, linda, maravilhosa, e foi um sucesso, como tem que ser mesmo, porque é isso, quando você coloca uma coisa como referência em algum lugar, né, que seja na televisão, que seja no filme, que seja no Poder Judiciário também, né, e aí você enxerga e vê uma pessoa negra lá, é lógico, qual que é o recado que vai ser passado? Todo mundo pode chegar lá, né? Eu posso chegar lá. Então, isso que você está falando é muito interessante mesmo. Então, essa questão dos preconceitos, ela muitas vezes tem sua razão de ser, né? Que a gente recebe estímulos e a gente fica influenciado por esses estímulos. Mas muito tem a ver com isso. Então, quando você pensa no magistrado, quando você pensa nos prejuízos, não é nem uma crítica, ele tem que ter, todo mundo tem seus prejuízos. E muitos desses prejuízos são fundados em dados empíricos.
Mas é justamente aquilo que a gente estava falando no começo, quer dizer, ele está numa redoma, né? Ele convive no lugar. Então, por exemplo, se me perguntar o sistema de transporte público de Belo Horizonte funciona bem ou mal, eu não uso o transporte público. Então, eu não sinto na minha pele para dizer se funciona bem ou mal. Eu vejo na televisão, vejo no MGTV, recado tal, mas assim, vejo as pessoas falando, mas eu não tenho a noção concreta. Então, é muito a gente percebe, até que você está falando, por exemplo, da questão da universidade pública. A universidade pública, ela ainda sobrevive muito, por quê? Porque a classe média ainda se interessa por ela. Ainda é um campo. E o ensino primário e secundário, ele público, foi ficando desabastecido, porque a classe média foi saindo de lá, né? Saúde pública, mesma coisa. A gente sabe, a saúde pública em Belo Horizonte funciona bem. As poucas vezes que usei foi para vacina na Covid e tal, mas normalmente eu não uso. A gente tem plano de saúde. Usa a instituições privadas. E então, você coloca essa pessoa que foi recrutada na classe média, urbana, e coloca para julgar demandas rurais, é complicado, né? Porque ela não tem noção do que se passa ali. E se ela não tem a preocupação de correr atrás disso, de buscar desvendar, de buscar conhecer a região, né? Então eu ouço muito isso assim de advogados que atuam nessa área e me passam isso, como é diferente quando você está com um magistrado, por exemplo, que é da região, que conhece a região, que tem alguma vivência dessa parte, porque normalmente ele sente, né, conhece um pouco isso, mas não é a maioria, né? E aí fica fora daquilo e começa a criar esses preconceitos que a gente vê. Aí a pessoa não pode ter um carro velho, não pode ter uma moto, não pode ter um pouco, no caso, segurado especial, principalmente, né? Achar que a pessoa tem que viver numa miséria absoluta, né? Senão não é segurado especial. A miserabilidade não é requisito para concessão de um benefício de aposentadoria rural, de salário maternidade rural, enfim, né? Não é. E aí tem essa confusão de que o trabalhador rural é uma pessoa miserável, não é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Teve uma audiência que eu fui, e na época ainda das audiências presenciais, né? Hoje está muito virtualizado. E eu acho que, inclusive, eu quero te ouvir até sobre isso, mas eu acho que a virtualização das audiências, num caso específico do segurado especial, eu acho que é um prejuízo. Mas eu estava numa audiência presencial, no extinto TRF1, junto com uma segurada, trabalhadora rural. E aí o então magistrado, que estava, né, conduzindo a audiência, falou, mas... você tá muito branquinha para ser trabalhadora rural. Você não pega sol, não? Você não trabalha no sol, não? Como que você faz? Porque, de fato, ela, né, era uma pessoa, né, do olho claro. E aí é o que você acabou de falar, né? É isso, é o preconceito, né? Aí ela explicou, não, justamente por eu ser muito branquinha, eu já tive câncer de pele, e por ter tido câncer de pele aos 40 e poucos anos de idade, eu só posso ficar no sol com protetor solar, com o chapéu de proteção, com a blusa de proteção. E ele falou, mas onde que você compra? Como é que você compra isso? Então, assim, é isso. É o preconceito aliado à questão de achar que tem que ser... tem que preencher o requisito da miserabilidade do trabalhador rural, né? Então, eu vejo que são muitos obstáculos que o trabalhador rural tem que enfrentar para conseguir ver garantido o seu direito previdenciário, e um trabalho que é tão penoso, né? Porque é um trabalho muito penoso. Mais ainda para a mulher, né? Então, eu tenho presenciado muito isso na prática, nas audiências, sabe? E aí eu fico, e essa audiência online agora? Como é que nós vamos fazer, né? Porque antes, não sei se você já... Quero até te perguntar também, então já são duas perguntas. O que você acha, né, da questão das audiências remotas? E uma outra coisa, você pergunta para ver a mão do trabalhador? Porque diversas audiências que eu vou, o juiz pede, deixa eu ver suas mãos, né? E aí... para quem está nos ouvindo aqui, só nos ouvindo, né? A gente está no Spotify e no YouTube, mas para quem está só nos ouvindo, o juiz pede para mostrar mesmo a palma da mão, para ver se tem calo, para ver se demonstra ali, né, que é uma unha de trabalhador rural, como se diz. Em relação à audiência virtual, tem
como tudo na vida, né, tem os prós e os contras, né? Os prós que eu vejo, assim, por exemplo, no caso lá específico de Poços de Caldas, o que acontecia muito lá? Os trabalhadores rurais, lá responde por outras 9 comarcas, além de Poços de Caldas, da competência da Justiça Federal, né? E a maioria dos trabalhadores rurais são das cidades vizinhas, né? Poços de Caldas mesmo não tem tanto. Tem, mas o grosso, né, a maior parte era das cidades vizinhas. E muitas vezes os advogados são também das cidades, né, vizinhas. Não era muito advogado de Poços recrutando pessoa na cidade, normalmente é o advogado da cidade. Porque a Justiça Federal, só, né, pra gente explicar, ela tem subseções judiciárias em Minas Gerais, mas normalmente nas maiores cidades do interior, não são todas as comarcas que tem. Então, por exemplo, Poços de Caldas tem várias cidades ali que é competência de Poços de Caldas, né? Então, os advogados entram com a ação em Poços de Caldas, das cidades menores em volta, né? Agora com o fim da competência delegada, aí ficou mais ainda, né? Uhum. Lá só tem competência delegada, lá em Poços agora em Machado. Acho que ainda ficou com competência. Nem era para ficar, porque está mais perto de Varginha, mas acabou ficando. Antes ainda tinha essa possibilidade, né? Mas aí o que acontecia? Lá onde fica a Justiça Federal, fica numa avenida que não tem acostamento, assim, lugar para estacionar, né? Então é muito difícil de estacionar. Lá próximo, em frente à Justiça, tem umas vagas, mas os servidores ocupam as vagas e não sobra vaga, né? Então, para o advogado que vinha da cidade interior, era difícil, né? Primeiro tinha que se deslocar, para as pessoas tinha que se deslocar. Muitas vezes vinha no carro com o advogado vinha trazendo a parte e as testemunhas. Ele vinha, tinha dificuldade para estacionar, chegava lá, tinha que chegar com uma certa antecedência, não correr o risco de atrasar e tal. A audiência, às vezes, atrasa um pouco, pode acontecer. E o custo do deslocamento também, né? O custo do deslocamento. E o advogado, muitas vezes, né, você sabe isso melhor que eu, se ele vai, por exemplo, fazer uma audiência à tarde, ele perde a tarde toda, né? Principalmente esse que tem que vir do interior. Sim, com certeza. Para a cidade, participar e tal, e depois, né, termina a audiência, ainda vai conversar com a parte, tomar um cafezinho e tal. E para a própria parte também tem a questão do deslocamento. Isso foi uma coisa que facilitou muito, porque hoje o advogado, por exemplo, ele está ali no escritório dele, ele está esperando o horário da audiência dele, ele loga, por exemplo, fica com uma tela aberta ali esperando a hora que vai começar. Se tiver algum atraso, ele está trabalhando em outras coisas, né? Ele está mexendo com outras coisas ali no escritório. As partes, às vezes, fazem de casa ou no escritório do advogado, que é um deslocamento mais curto do que ter que ir para a justiça. Tem na estrutura dele toda lá já pronta. Então, assim, para o advogado, eu vejo lá em Poços, porque lá em Poços, o que eu fiz depois que saiu da pandemia? Eu ofereci as duas possibilidades, o advogado podia escolher. Se quer vir no presencial, a gente faz presencial. Se quiser fazer virtual, faz virtual. 99,9% virtual. Ninguém queria o presencial por conta dessa questão. E uma coisa que eu vejo que acontece muito a parte... Eu já fiz audiência, por exemplo, algumas, a parte ou testemunha na fazenda, com vaca mugindo no fundo. Às vezes até você vendo ali a grama e tal, a pessoa lá no ambiente dele mesmo, né? Às vezes tem uma pessoa mais jovem que ajuda a conectar no celular. E hoje, com qualquer celular, você se conecta e tal. Então, facilitou muito esse caminho. A questão das testemunhas, por exemplo, às vezes precisa de uma testemunha distante. Aí você tinha que expedir carta precatória, marcar uma audiência por videoconferência, a testemunha se deslocar. É chato, né? Você pedir para a pessoa, preciso que você preste um depoimento para mim e tal. Hoje a pessoa está de casa, do carro, no celular, qualquer hora. Né? E as pessoas têm medo, né? Medo mesmo, assim. Eu inúmeras vezes já tive testemunha que passou mal, parte que passou mal, de ansiedade, de tremer, porque a figura do magistrado é uma figura que as pessoas têm respeito, mas também tem medo, né? Acha que, ainda mais quando começa a falar assim, crime falso testemunho, você pode sair daqui presa. A pessoa acabou, aquilo ali já, né? Para uma pessoa que não tá acostumada com esse ambiente, a gente tá na lida ali todo dia, no Poder Judiciário todo dia, a gente ouve todo dia. Mas para as pessoas aquilo ali é assustador. Eu já tive que parar a audiência porque a parte estava passando mal, porque testemunha estava passando, testemunha não conseguiu entrar em audiência porque estava passando mal. Então, o Poder Judiciário em si ainda remete ao medo. Até que a gente
é meme aí, né? Fala assim, vamos executar essa coisa. A pessoa acha que vai matar a pessoa, né? Não é a execução, né? O processo está em fase de execução. Hoje eu nem falo isso mais, porque o pessoal desespera. Quê? Vai executar quem? E tal. Então, ainda tem isso, né? O online ameniza um pouco essa situação, né? A partir do momento que tá tendo contato com o Poder Judiciário, mas através do telefone, ou através do computador, mas a pessoa estando no ambiente dela, eu penso que nesse ponto realmente fica mais confortável, realmente. Mas o lado ruim é que você perde esse contato pessoal ali, né? O juiz ter o contato direto com as partes. No caso, por exemplo, da Procuradoria do INSS, que eles... Também os prós e os contras. Eles montaram equipes, né, de trabalho. Então, hoje tem equipe que mexe com o trabalho rural, ficou mais especializado. Então, assim, eles têm uma análise mais detida, mais criteriosa dos casos, aumentou a quantidade até de acordo por conta disso e tal. Você vê que é um trabalho que tem sido, por conta de serem especialistas naquilo, mais bem feito, né? Mas, por outro lado, como recruta gente de muitos lados diferentes, então, às vezes, a gente faz uma audiência, por exemplo, lá em Poços, do trabalhador lá da região, com um procurador de uma região completamente diferente e não tem a noção, né? Então, por exemplo, lá em Poços, para nós, lá era absolutamente normal o trabalhador rural ter um carro velho, né? Um carro barato, um carro popular. Lá, acho que 99% tinha, ou se não tinha, não quis falar que tem, mas tem. O carro, a depender da zona rural, é quase que uma ferramenta de trabalho ali, né? Porque hoje a gente não tem, é raro, existe ainda, claro, mas é raro o transporte com carro de boi. Em Ouro Preto era muito comum, era o comboio de mulas, porque como é muito morro, né? Para carregar em Ouro Preto era muito comum. Mas hoje, a moto, por exemplo, tem substituído o cavalo. Fato é isso. É até né? mais barato, né? Fato é. Uma moto é mais barata Sim, que um cavalo. que um cavalo. Né? Exatamente. E a manutenção, o custo é mais barato, a manutenção é mais barata. Muita gente lá usa moto para recolher gado. Recolher gado, exatamente. Então, para tocar o gado, eles usam moto ao invés de usar cavalo, né? Então, e lá é uma realidade. Lá, por exemplo, como é uma região rica, né? O sul de Minas, divisa ali com São Paulo, os municípios são próximos, então, assim, quase ali todo mundo tem água encanada, tem luz elétrica, tem acesso à televisão, tem acesso fácil à cidade, então os filhos muitas vezes estudam, às vezes saem para fazer faculdade, às vezes, né, com esses programas que tem FIES, ProUni, faz faculdade privada, às vezes. Então, para nós lá, isso é uma coisa normal. Mas para quem é de um outro lugar, para uma região, vamos supor, mais pobre, perguntar se seu filho fez faculdade privada, não é possível seu grau especial, o filho fazendo faculdade privada. Lá para nós isso... Nem perguntava isso mais, tá? Então é importante essa questão, a análise ali, o entendimento da região mesmo, para ver se a questão de possuir carro, de ter um filho na faculdade, de ter acesso a bens ali, né? Como computador mesmo, acesso à internet, né? Por si só não pode descaracterizar como segurado especial, né? Por si só, assim. Eu estava até contando da questão da aldeia indígena que tem lá. A aldeia indígena, por exemplo, que tem lá, tem internet, tem televisão via satélite, né? Dentro da comunidade indígena. É uma comunidade pobre, né? Casa de pau a pique. E essa comunidade indígena que tem lá, né? Que eu até contei que tem o índio, que foi jogador do Corinthians, que é índio mesmo, mora lá na aldeia. Então, isso para nós lá é normal, tá dentro da nossa realidade. Eu até falo, por exemplo, lá a gente não tinha nenhuma dificuldade com a ausência de início de prova material. Os casos todos lá tinha muita prova material. A discussão era outra. A discussão é que às vezes o INSS fazia contraprova, mostrava que a pessoa de repente tinha um vínculo, às vezes puxou van, puxou Kombi para a prefeitura, aí tinham as contribuições como contribuinte individual feitas pela prefeitura e tal. Então, assim, mas prova material lá o pessoal tinha aos montes, né? Então a gente sempre discutia, não me lembro de ter pegado um caso lá em Poços de Caldas em que a parte não tinha prova material. Não, era muita coisa, muita prova material. Já, por exemplo, agora que eu presto um auxílio a Sete Lagoas, que pega a região, né, inclusive um pedaço do Vale do Jequitinhonha, aí já é diferente. Aí já tem as pessoas têm muito pouca prova material. Então, se às vezes eu venho com a cabeça de Poços de Caldas, eu falo, ninguém aqui é trabalhador rural, porque o meu trabalhador rural de lá, todo mundo tinha prova material. Mas aí você tem, né, que entender a dinâmica da
da realidade, né? Que são realidades diferentes, né? Minas Gerais tem essas realidades muito diversas, né? Quando você sai ali do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, para o sul de Minas, Triângulo, né? A diferença é muito grande. Então, isso é importante. Coisas, às vezes, até curiosas. A gente, por exemplo, lá, ação de união estável para comprovar a união estável, ação de pressão por morte para comprovar a união estável. Aí, muitas vezes, você olha quem que foi o declarante da certidão de óbito, né? É uma prova que, às vezes, é importante. E aí, lá, no primeiro que eu peguei lá, até lembro do nome, era Renato José Fernal, era o declarante. Renato José Fernal, você sabe quem que é? Não, nunca ouvi falar, mas foi o declarante aqui da certidão de óbito, a senhora está dizendo que era seu companheiro, você não sabe nem quem foi o declarante da pensão. Como que é seu companheiro? Você não sabe quem declarou o óbito dele, né? Quem declarou o óbito dele. Aí, beleza, aí foi para um segundo caso, depois aparece de novo o nome, a mesma pessoa. Mesmo Renato. Mesmo Renato. Aparece um terceiro caso, mesmo Renato José Fernal. Aí eu falei, vou ter que descobrir quem que é esse cara, né? Fui descobrir, era o cara da funerária. A funerária prestava o serviço completo. Inclusive fazia certidão de óbito e ele era o declarante. Isso que é o serviço completo. Desde a certidão de óbito até o enterro. Até o enterro. Então ele assinava, quer dizer, constava como declarante em 60%, vou especular assim, das certidões de óbito lá de Poços de Caldas que chegavam para nós. E aí a gente descobria, às vezes quando vinha um procurador de fora, falava, depois eu espalhei essa notícia para os procuradores de lá, perguntava quem que é Renato. Aí eu tinha que parar a audiência e falar, não, doutor, deixa eu explicar para o senhor aqui. Renato. Aí ficava olhando assim para mim, tal, não sei o quê, meio desconfiado. Esse juiz é muito bonzinho, tá querendo me passar lá, tal, não sei o quê. Mas era uma realidade que a gente que tá lá, né, aprende. Eu sinto muito isso, assim, depois de uns 3, 4 anos que eu estava lá, apesar que a família do meu pai já é ali da região, já conhecia um pouco da região e também fiz, assim, algumas incursões lá para conhecer melhor, mas eu, depois de um tempo, conhecendo mais, eu percebia que eu tinha condições de avaliar melhor as coisas que chegavam para mim, depois de um tempo que eu estava lá. Para quem está nos vendo e nos ouvindo e está começando agora no Previdenciário, é bom a gente esclarecer que não é necessário entrar com ação autônoma de reconhecimento de união estável para fins de pensão por morte, né? Seja o trabalhador rural ou seja o trabalhador urbano, outra categoria de segurado do INSS. Dentro do bojo do próprio processo administrativo no INSS, ou se for negado no INSS, no próprio bojo do processo judicial que vier a tramitar, em que você está pedindo o benefício previdenciário, você pode fazer esse pedido de reconhecimento, né, da união estável ali. E o juiz federal, ele tem competência para reconhecer essa união estável e conceder o benefício, o que é ótimo, né? Porque imagina ter que passar primeiro por um processo na justiça comum de reconhecimento de união estável para depois vir pedir um benefício, que é um benefício de caráter alimentar. Então, é bom a gente, né, fazer essa observação, porque isso aí eu acho fantástico, isso. E muitas vezes as pessoas não param para pensar. Porque se você fosse levar ao pé da letra, teoricamente, conforme a Constituição ali, não está na competência do juiz federal o reconhecimento de união estável por si só, né? Então, e eu acho essas evoluções jurisprudenciais, eu acho que vem para o bem mesmo, essa adaptação à realidade, principalmente a realidade que a gente vive hoje, que as pessoas não casam mais, acabou o casamento hoje em dia, né? Hoje em dia é união estável, vai juntar, vai morar junto, e eu continuo sendo pró-casamento, falo com todo mundo, casa, documento, o casamento é um contrato, faz o seu contrato, é um contrato, né? Então, mas a realidade é que a gente sabe que tudo é caro, né? Casar é caro, tudo que é documento, tudo que passa pelo cartório, né? Claro, tem as exceções ali de gratuidade, mas é pouca coisa. Então, isso é interessante, né? A gente lembrar desse caminho possível. E como que o coração da gente fica quentinho de ouvir notícias assim, viu, doutor Rafael? Porque a magistratura previdenciária, eu acho que ela é carente dessa humanização que o doutor tem. É muito carente dessa humanização, de entender ali, olha, você foi procurar quem que era o declarante da certidão de óbito, entender o que estava acontecendo ali, por que só ele declara e as pessoas não sabem quem que é esse Renato? Né? Naquele momento ali do óbito, a pessoa vai procurar saber quem que é o nome da pessoa que é o dono da funerária, não vai, quer resolver aquele problema ali. E então, assim, eu acho que, nossa, ouvir isso, assim, a gente que é
previdenciarista, a gente dá um gás, sabe? Dá um fôlego, olha. Tem jeito, a situação tem jeito, né? Muito legal. Com relação ao segurado especial, e aí em específico, né, ao trabalhador rural, em algumas regiões, de fato, é difícil a prova, porque são pessoas que muitas vezes não documentam a vida, né? Vai deixando, não documenta, não faz um contrato de meieiro, não faz um contrato de parceria, não se reconhece muitas vezes como trabalhador rural, como lavrador. Então, às vezes, coloca lá auxiliar de serviços gerais, coloca outra profissão quando tem que declarar alguma coisa. Então, eu vejo uma grande dificuldade de prova, né? Porque o trabalhador rural, segurado especial em regime de economia familiar, ele não tem que pagar o INSS, mas ele tem que provar a sua condição. E é o que eu falo, muitas vezes é mais fácil pagar o INSS do que provar para pessoas que, né, não documentam a vida, que têm essa dificuldade. E aí eu sempre peço, né, eu tenho até um dossiê pronto lá, kit segurado especial que eu entrego para a pessoa e falo, corre atrás disso daqui, né? Então eu peço a ela ficha de filiação do sindicato, fotos mesmo da pessoa ali exercendo o plantio, a colheita, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos de inteiro teor, onde consta a profissão, para talvez ter ali uma profissão de lavrador, trabalhador rural. Enfim, contratos, cupons fiscais de compra de insumos agrícolas ali, de uma semente, de alguma coisa. Mas às vezes é difícil. O que eu quero saber é se tem uma prova, assim, que você acha que... Quando você olha, você acha, assim, tem grandes chances de ser um trabalhador rural. Uma prova que você fosse escolher, assim, olha, se eu tenho um trabalhador rural e eu não tenho nada, eu quero correr atrás dessa prova, você acha que tem alguma assim? Ou não? É o todo? Porque eu acho difícil a questão da prova em muitos locais. Você falou, no sul de Minas realmente tem essa robustez. Mas eu acho que a menor parte das regiões são assim. Acho que talvez no interior de São Paulo... Lá no sul de Minas, o que acontece? Lá também as pessoas, em geral, são proprietárias do local onde elas trabalham. Mais comum, né? Não vou dizer aqui. Mas a maior parte E aí já tem pelo menos o registro de imóvel, já tem o INCRA, já tem alguma coisa, né? Porque tendo a propriedade realmente já facilita, né? Tem o ITR, tudo. Então, assim, normalmente lá acontece assim. Lá, agora, por exemplo, ali nessa região que eu estou respondendo, que a competência Sete Lagoas pega a região de Sete Lagoas, que é próximo de Belo Horizonte, até Curvelo ali e tal, que é um pouco diferente. Pegam a região da represa ali de Três Marias, pega Abaeté, meus pais são de lá, Abaeté é competência de Sete Lagoas. Pega os pescadores artesanais. Pega de Três Marias. Três Marias, chegam uns casos para nós, e aí vai subindo, tem a unidade de atendimento avançado, a UAA de Diamantina, e tem de Curvelo, né? A de Diamantina aí já pega parte do Vale do Jequitinhonha. E aí ali já é uma situação diferente. Mas ali no sul de Minas, ali na Vale do Jequitinhonha, tem muito poceiro. Então eles não têm sequer a propriedade. Então não tem nem como juntar a propriedade, a posse. E aí às vezes fazem uma declaração, às vezes não tem nada. Então são realidades diferentes. Lá no sul de Minas a realidade é essa. É muita prova documental, muita coisa mesmo, as pessoas têm. As pessoas têm muito acesso à informação, como eu falei, estão sempre perto de uma zona urbana, então elas têm a vida bastante documentada. Agora, quando você sai para essas outras regiões, aí realmente você tem que ter esse olhar de entender que ali... Eu não posso responder pela jurisprudência como um todo, que isso é uma bagunça na jurisprudência, né? O nível de exigência da prova material. Mas eu penso o seguinte, a lei fala em início de prova material. Início é início, né? Então, para início é só um vestígio. Eu não posso exigir uma prova muito robusta. Então, o que eu costumo exigir? Eu exijo que haja prova de profissão rural e de posse de uma gleba rural, né? Em princípio, né? Então, tem gente que... Eu entendo que precisa só um início de prova material. Basta um. Se não houver contraprova, eu entendo o seguinte, a pessoa comprovou para mim que ela é trabalhadora rural num dado momento ali de tempo, eu vou imaginar que ela continua sendo trabalhadora rural. E aí eu passo o ônus da prova para a contraparte, para o INSS. Ele vai precisar mostrar para mim que essa pessoa saiu do meio rural em algum momento. Saiu durante um tempo prolongado. Aí gera uma interrupção, né,
da presunção probatória, e a pessoa precisa fazer o reinício de prova material. E aí, normalmente, eu faço essa exigência. Ela tem que me mostrar essas duas coisas, porque ela só ter a propriedade de um terreno rural não significa que ela trabalha nele. Ela só ter a profissão rural não significa que ela é segurada especial. Ela pode ser empregado rural, ela pode ser boia fria, né, contribuinte individual. Então, para ela comprovar a condição de segurado especial, é preciso as duas coisas. Isso pode estar numa prova só. Então, por exemplo, um contrato de parceria, com registro, com reconhecimento de firma, né, que você permita aferir a contemporaneidade dele. O contrato de parceria, ele já diz as duas coisas. Ele já diz que a pessoa tem a posse, né, porque ela faz o contrato de parceria para ter a posse de um terreno que não é dela, e ninguém faz contrato de parceria para outra coisa. Né? Você faz um contrato de parceria para trabalhar na terra. Né? A função é aquela que você vai dar metade, né, para o dono da terra. Então, às vezes um documento só, um contrato de parceria, faz as duas provas. Né? E tem outras provas que têm esse condão. A própria questão de aquisição de insumo, ainda que a pessoa eventualmente não consiga demonstrar documentalmente a posse de uma gleba rural, mas para que ela está comprando insumo? Né? Ou que ela está comercializando a produção. Então, normalmente, eu trabalho só com essa questão de início. Ontem mesmo eu fiz umas audiências lá de Sete Lagoas, estava pegando um processo que era o seguinte, o INSS reconheceu administrativamente que ela era segurada especial de 92 a 2017. E antes de 2017, concedeu auxílio-doença algumas vezes, umas 3 vezes. Ela teve auxílio-doença como segurada especial. E aí agora, em 2023, o INSS já não queria mais reconhecer que ela era segurada especial. Aí eu falei, não, mas você tem que me dizer por quê. Mudou de ideia. Que ela foi... Reconhece a vida inteira. E agora não e agora não é mais. Né? Então, o ônus agora é seu. Né? Você está me dizendo que a pessoa de 92 a 2017 foi trabalhadora rural, segurada especial. Você reconheceu, você concedeu benefício para ela. Aí agora ela está incapaz de novo. Né? A dúvida minha mais era se era auxílio-doença ou aposentadoria por validez, porque eu estava achando já que ela não tinha mais muita possibilidade de recuperação por causa de idade e o tipo de problema que ela tinha. Mas você dizer agora que ela não tem mais validade de segurado especial, você tem que trazer a prova. Porque é aquilo que a gente trabalha. Por exemplo, eu fui lá em Ouro Preto 10 anos atrás, fui num café que tinha ali na Praça Tiradentes. Voltei agora lá e fui nesse mesmo café, no mesmo lugar, com o mesmo nome e tal. Eu vou presumir o quê? Que durante esses 10 anos o café esteve lá. Não que ele foi desativado e foi reativado 2 meses atrás. Então a presunção de continuidade, né, é uma lógica com a qual a gente tem que trabalhar. Então, se essa pessoa foi de 92 a 2017, né, durante 25 anos, trabalhadora rural, vou presumir que ela permaneceu lá, a não ser que venha uma prova indicando o contrário. Né? Então, normalmente eu trabalho com essa dinâmica probatória, mas a jurisprudência é muito variável. Né? Tem gente que exige um início e um final de prova e compreende o período no meio, tem gente que não aceita prova muito remota, exige provas mais contemporâneas dentro do período ali de carência e tal. Então tem muitas variáveis. Mas eu particularmente parto da lei dizendo que tem início para o material. E eu procuro, assim, o que eu costumo fazer? Justamente por conta dessa questão de eu ter esse desconhecimento do meio rural, eu ser do meio urbano, eu trabalho com questão de prova. Então já tive casos, por exemplo, eu estava até conversando com uma amiga outro dia, e ela estava contando de um caso, ela falou, mas você acha que ele é segurado especial? Eu falei, eu acho que não, porque pelo que aparenta, parece que não. Mas a prova estava favorável a ele, estava tudo provado, não tinha nada contra e tal, eu julguei procedente. Ela falou, mas você julgou procedente achando que o cara não é segurado especial? Eu falei, foi, porque assim, eu não posso basear no meu achismo, né, disso que a gente está falando, eu sou pessoa criada no meio urbano e tal, eu vou ficar baseando no meu achismo para dizer se a pessoa é ou não é, né? Então, normalmente eu tento ser o mais possível objetivo em cima da prova. Se a prova é suficiente, eu vou julgar procedente, mesmo que eu desconfie, né, que a pessoa... Porque esses detalhes, essas variáveis, a gente vai ficar criando estereótipos, né? Que igual eu falei lá atrás, eles não necessariamente são falsos, né? Eles muitas vezes são verdadeiros, mas são verdadeiros para uma maioria de casos, mas não para todos, né? E a gente vai ter essas exceções. A questão mesmo da mão calejada, que você até comentou,
por exemplo, lá na região lá do sul de Minas, plantador de morango não tem mão calejada. E plantador de morango lá tem muito segurado especial, porque é uma cultura que tem um rendimento bom, a pessoa consegue tocar sem muita mão de obra, né? E é uma lavoura em que a pessoa não tem esse desgaste, né? Então, até a questão do solo. Então, a gente não pode ficar baseando tanto nisso, né? E fora as questões que a gente tem. Eu tô confeccionando um artigo para tratar daquele tema da questão da mulher trabalhadora rural, mas mais especificamente da segurada especial. E estou tentando trabalhar com a questão da mulher que dentro do empreendimento familiar fica dentro de casa. Estou dizendo assim, muitas vezes a gente tem, no caso concreto, a própria pessoa diz, não, eu sou dona de casa, eu sou doméstica, fico dentro de casa. E, na verdade, ela ajuda na lavoura, né? Então, dependendo do tipo de lavoura, ela tem uma contribuição na lavoura. Mas eu estou deixando até de lado isso. Né? Eu estou tentando trabalhar com a hipótese em que, efetivamente, ela está dentro de casa. Mas ela está dentro de casa, o que ela faz dentro de casa? A mulher, dona de casa, na roça, ela não vai se limitar, né, a lavar, passar, cozinhar. O que ela faz? Por exemplo, ela recebe o milho que veio lá da roça. Ela tem que pegar aquele milho e chegar na palha. Ela tem que pegar o milho, tirar da palha, debulhar o milho, amassar para fazer, por exemplo, região Nordeste, cuscuz, região nossa, fruta para fazer compota para vender, leite para fazer queijo, coalhada, manteiga para vender. Faz a farinha de mandioca. Faz a farinha de mandioca, recebe a mandioca. Minha avó fazia muito polvilho. Polvilho, goma para fazer tapioca. Né? Então, assim, isso está dentro do trabalho rural. Quando a gente estuda, por exemplo, a questão da agroindústria, esse beneficiamento artesanal, né, está totalmente dentro, indubitavelmente dentro da atividade rural. Além de que é um sistema reprodutivo, o sistema da agricultura, né, familiar, né, do segurado especial. Então, e muitas vezes essas coisas que ela faz, compota de doce, queijo, coalhada, pamonha, curau, isso gera uma renda extra que é significativa para o núcleo familiar se reproduzir, né? Além da questão da horta que tem ali, que buscar um tempero, pequenos animais, né? A própria questão do milho que é usado para isso, tal. Então, ela, ainda que ela esteja só ali dentro de casa, no âmbito do quintal, ela participa da atividade rural. Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar a compreender, e eu acho até trabalhar com uma presunção. Eu sou favorável, nesse artigo eu vou sustentar isso, de que a gente precisa trabalhar com a presunção de que toda pessoa fisicamente capaz de trabalhar, que viva dentro do empreendimento da agricultura familiar, do empreendimento familiar rural, autônomo, né, a gente presume que ela se envolve com a atividade rural de alguma maneira. Né? Algum nível de contribuição ela vai dar, justamente porque, inclusive, por ser um sistema reprodutivo, a gente sabe que o segurado especial pode vender, pode usar para própria subsistência, pode fazer as duas coisas. Em geral, eles fazem as duas coisas. Né? A maior parte dos casos que a gente pega, um pouco é para consumo. Ainda que eles digam que não, porque eles ficam com medo de dizer que vende e isso prejudicar, a gente sabe que vende porque tem que comprar outras coisas. Né? Tem que comprar remédio, tem que comprar uma gasolina, tem que... Né? Então, com certeza, alguma parte é comercializada. Mas tem essa parte que é para a própria subsistência. E essa parte, para ser para a própria subsistência, alguém tem que converter aquilo num alimento. Né? E isso é um processo, né, rudimentar ali, que é parte da atividade rural, se você for pensar nesse empreendimento, né, familiar. Você está pensando num trabalhador autônomo eu digo no sentido de que ele é o dono do empreendimento, ele que dita, né, o que vai acontecer ali, não trabalha para outra pessoa, trabalha para si próprio. Né? O trabalho de segurado especial é um trabalho autônomo, e com o uso do princípio de mão de obra familiar, de mútua dependência e colaboração entre eles, e que aquilo é essencial ao desenvolvimento, ou seja, no sentido reprodutivo. Então, se é um trabalho reprodutivo, a gente tem que avaliar o trabalho reprodutivo, não só o produtivo, não só o que é destinado ao mercado, sim o trabalho reprodutivo, porque ele é essencialmente um trabalho também reprodutivo segurado especial. Então, e que sem ele, o trabalho produtivo não vai se desenvolver também. Não vai se desenvolver. Né? Então, isso é parte da cadeia de produção, essa parte reprodutiva. Elas se misturam. Né? Essas duas atividades se misturam. Então, isso é importante também. A gente tem o protocolo para julgamento de gênero do CNJ, que dá alguns insights sobre isso, que eu li para também
fiz um estudo para poder trazer para esse artigo também. Então, acho que essa mudança de ângulo a gente precisa ter, porque senão a gente sai, né? Estava voltando à questão do estereótipo, e às vezes a gente ouve algumas pessoas, a pessoa obesa, a pessoa não pode ser segurada. Não, se a pessoa obesa não é segurada especial, né? Isso não tem nada a ver, né? A gente estava falando agora aqui nos bastidores justamente da questão de alimentação que, né, muitas vezes a pessoa, mesmo sendo pobre, se alimenta mal, né? E tem pessoa que é daquele jeito. Eu vou falar da minha experiência própria. Eu tive uma empregada doméstica que também trabalhou como faxineira na justiça, que era obesa e é a pessoa com maior energia que eu já conheci na minha vida para esse serviço. Mas, assim, então você vai pensar, as pessoas têm, né, complexões físicas diversas, tal. Então isso não tem muito a ver, até a questão da pele. Porque a gente vai, por exemplo, até curioso, a gente vai para o sul do Brasil, para num sinal de trânsito, tem um menininho louro de olho azul pedindo esmola, né? E a gente se surpreende com aquilo, ó, o menininho louro de olho azul bonitinho pedindo esmola, né? Então a gente vai dizer que branco não pode, pessoa muito branca, europeia, caucasiana, não pode ser trabalhador rural, né? Ainda que seja, né, voltando aqui, ainda que não seja o mais comum que a gente veja na nossa região, tudo bem, né? Mas a gente não pode ficar preso só no mais comum, né? Porque tem essas variáveis todas. E até a questão da mão, eu não tenho esse costume não, sabe? Acho que eu não me lembro de ter pedido não, justamente por conta disso que eu falo, né? Por exemplo, às vezes a atividade da pessoa, principalmente nessas situações de segurado especial, não é pegar na enxada propriamente dita, né? Colheita de batata, por exemplo, vem alguém, derruba, tal, não sei o que, vem a outra pessoa que passa só recolhendo, né? Essa pessoa que passa só recolhendo, às vezes ela não vai ter a mão calejada, né? Então, não acho que isso seja... Não critico quem faça, né? Não vai aqui uma crítica da minha parte, mas não é um critério que eu particularmente uso, não. Nossa, gente, que aula, tá? Eu tô só ouvindo aqui, me deliciando e absorvendo com tanta informação, porque, nossa, que aula de segurado especial. Essa tese da questão da segurada especial, que, no caso, nem ela muitas vezes reconhece como trabalhadora rural, porque tem isso, né? As oportunidades que eu tive de fazer palestras em pequenos povoados, sindicatos muitas vezes nos chamam para ensinar mesmo como que a pessoa faz, como que ela faz para documentar a vida dela. Eu sempre bato nessa tecla. Pessoal, se reconheça como trabalhador rural, se reconheça como lavrador, porque esse é o primeiro passo, né? Se você nem você mesmo se reconhece, como que o INSS vai te reconhecer como segurado especial, como trabalhador rural? E essa questão da lavradora, né, da mulher que está inserida ali dentro de um grupo familiar, e não só da mulher também, adolescentes, quem estiver ali, que não está diretamente, como se diz, no cabo da enxada, mas que está ali contribuindo de alguma forma, eu acho que é uma virada de chave sensacional e que vai acolher muitas pessoas que estão fora do regime geral, né, da Previdência Social, porque são pessoas que não conseguem contribuir para o INSS, muitas vezes não conseguem provar de fato a sua qualidade de segurado especial e ficam à margem do sistema, a depender de um BPC, né, quando fizer a idade, por exemplo, ou depender de um benefício assistencial aos 65 anos. E aí que tem outros reflexos, né? Aí o marido, a esposa não vai gerar pensão, né? Então eu acho essa tese sua, assim, sensacional. Eu acho que é uma virada de chave. E já caminhando para o finalzinho aqui, que infelizmente a gente tem que se despedir, à vontade é ficar o dia todo te ouvindo, Rafael. Mas a gente tem que caminhar já para o final. Eu queria te perguntar se tem algum caso, assim, que foi mais inusitado, ainda que não seja rural, de repente de outro, mas que foi inusitado que você presenciou, assim, enquanto magistrado. Eu até costumo falar, é curioso isso, mas assim, o caso mais difícil que eu julguei, eu lembro quando eu tinha pouco tempo de carreira, a vara onde eu tomei posse de uma vara criminal, e lá em Cuiabá, e ela tinha acabado de inaugurar, então quando ela completou um ano, eu mesmo tinha menos de um ano de carreira. E aí o juiz titular lá da época, que era o Paulo Sodré,
convidou um outro juiz mais antigo, que tinha sido titular dele, que era o Jefferson Schneider, os dois ainda são juízes lá em Cuiabá, para proferir uma palestra, e aí ele estava falando. Ele falou, eu peguei esses casos, vários casos que eu tinha herdado, sanguessuga, várias operações grandes tinha lá. Ele falou, essas operações nunca me tiraram uma hora de sono que fosse. O que já me tirou hora de sono foi questão de gestão de pessoas, dentro da vara, dentro da estrutura e tal. E depois, isso me marcou muito, com o passar do tempo eu fui vendo realmente que esses casos... tem gente que fica abalado com aquilo, mas para mim isso nunca abalou, não. O caso que mais me desconcertou e que me deixou mais impactado, me gerou mais preocupação, era um caso nomeado como sequestro internacional de crianças, né? Mas a gente precisa entender o contexto. Era uma mulher brasileira que tinha ido para Portugal, morar lá, trabalhar, e lá ela teve um relacionamento com um português, não chegou a ser casada, teve um filho. E aí o filho, né, ficava com o pai pagava uma pensão e tal, os dois com condição financeira difícil, então o pai pagava uma pensão módica e tal, dentro do que ele podia pagar, fazia visita, tudo certinho. Aí depois ela se envolveu com um brasileiro que ela conheceu lá, e aí teve uma união estável com esse brasileiro, aí foi morar junto, teve um segundo filho com esse brasileiro. E aí, quando Portugal teve uma crise, uma época que muita gente voltou, né, de lá para cá e tal, que a situação aqui estava melhor do que lá, ela quis voltar, só que o que ela fez? Ela pediu autorização para vir passar férias e o pai autorizou do filho mais velho, né? Ela veio com o companheiro atual dela, o filho com esse companheiro e com o outro. Chegou aqui e não voltou mais. Ela veio para ficar, né? E enganou. E aí ele entrou com o pedido, faz via diplomacia, entra para a AGU e tal, para poder trazer de volta a criança para lá. E pelo tratado internacional, o juiz é incompetente, o juiz brasileiro é incompetente para analisar esse caso. Ele precisa determinar o retorno da criança para o local de onde ela foi subtraída, o local onde ela estava antes de ser subtraída, e o juiz de lá, de Portugal, que vai decidir. Mas aí não foi dada a liminar, não era eu que estava no processo na época, não foi dada a liminar, isso já tinha passado uns 3, 4 anos, a criança já estava ali com uns 6 anos de idade, quer dizer, ela tinha vindo de lá com... tinha vindo com uns 3 e estava com 7, vamos dizer assim, quer dizer, já não lembrava mais do pai, né? E eu não tinha opção, porque não tinha fundamento jurídico. Esse caso, para mim, foi o mais difícil, assim. Tanto que eu lembro dele até hoje. Você ter que, né, decidir uma questão, tirar uma criança da mãe. Nossa. Né, para ir embora para um país estrangeiro, para ficar com o pai de quem ela não tinha mais memória. Nossa. Esse foi realmente assim... E a criança voltou para Portugal? Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Eu tinha que julgar o processo estava para ser sentenciado. Doutor Rafael, vamos ficar no previdenciário, porque eu, como mãe, também já me comovi aqui. Não é fácil, não. Aí que a gente conversando, que a gente vê que a função da magistratura de decidir a vida das pessoas é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, né? E decidir a vida em vários sentidos, como nesse caso, como no caso da pessoa, se ela vai ter direito a uma pensão por morte, um benefício que pode ser vitalício, né? Nem toda ação, mas que pode ser vitalício, a pessoa vai receber um benefício. Hoje o teto do INSS está em quase R$8.000. Tudo bem que é a minoria que chega lá, mas vamos lá, uma pensão, né, considerável, uma pensão aí de R$4.000. Decidir se uma pessoa recebe R$4.000 o resto da vida ou não. É uma decisão que você vai mudar a vida da pessoa pro resto da vida ou não. Então, assim, é de grande responsabilidade estar desse lado aí da mesa. E por isso eu fico muito feliz de te receber aqui e entender um pouquinho, né, de como que se fala, do que passa, né? Porque muita gente fala que, como é que é? Cabeça de juiz e... Cada cabeça uma sentença. Não é cada cabeça uma sentença, no sentido de que pode vir uma coisa aleatória que você não tá esperando, mas não, né? Tá vindo uma coisa ali que tá seguindo uma lógica, né? Igual nesse caso dessa decisão da criança que retornou para Portugal, ou de um segurado especial que você concedeu a aposentadoria, mesmo às vezes achando que ele não é segurado especial, o que acontece? O que não está nos autos não existe, né? Isso é difícil.
se abstrair. Se abstrair. É difícil, porque às vezes você fica tendente a olhar e achar que, vou achar um caminho aqui para... Mas isso a questão mesmo previdenciário, eu falo muito isso, a questão da importância é porque a maior parte dos benefícios previdenciários você está tratando com a pessoa que está saindo do mercado de trabalho, né? Por uma razão ou outra, por incapacidade ou por idade avançada, ela está saindo do mercado de trabalho. E ela muitas vezes está saindo do mercado de trabalho numa situação em que ela não tem mais muito o que fazer, principalmente a questão da idade avançada. A idade avançada, a pessoa não tem mais tempo de voltar atrás e corrigir, né, eventuais distorções. E pior, em uma idade em que ela não é tão mais produtiva e em uma idade em que ela tem mais gastos, porque tem isso, né? Além dela ser menos produtiva com a avançada idade, vai tendo mais gastos, com saúde, enfim. Tem isso ainda, esse agravamento, né? Tem. Os gastos pessoais tendem a aumentar, né? Às vezes, se tem família, deixa de gastar, às vezes, com prole, que a prole já foi criada. Mas com a pessoa só, ela propriamente, o plano de saúde fica muito mais caro, por exemplo, né? Então, realmente, ela tende a ter um incremento de gastos no momento em que ela não tem mais como se reposicionar, né? Perdeu já grande parte da força de trabalho. Então, a gente também tem que pensar o direito previdenciário com essa forma, né? Por isso até que o Supremo decidiu que o direito em si, a aposentadoria é imprescritível, né? Declarou inconstitucional aquele dispositivo da 8.213 que tentou criar uma decadência para o caso de indeferimento, né? Isso tem fundamento em jurisprudência internacional também, né, nesse sentido, porque realmente você fechar a porta de acesso de uma pessoa para ela nunca mais poder pedir uma aposentadoria, a gente tem que entender isso, né? Você está tratando de um momento em que a pessoa está saindo do mercado de trabalho, né? Pensar na gente lá, né? Quando eu chegar lá naquela idade, eu tiver que olhar para trás, não tem mais como eu voltar lá atrás e tapar o buraco, né? Que eu já passei naquela estrada. Então, tem que ter um pouco desse olhar de imaginar que você está lidando com a pessoa que está numa situação de fim da vida, vamos dizer assim, mas no sentido de fim da vida laborativa, Sim, né? Saindo sim. do mercado de trabalho, Sim. né? Em que ela realmente já perdeu. Então, isso tudo tem que ser levado em conta em tudo, né? Seja a gente julgando, seja na hora de modificar a legislação, um olhar para a questão, por exemplo, dessa questão da idade avançada, num país com um nível de desigualdade igual ao nosso. A gente não pode tratar as populações da mesma maneira. Isso aí eu estou falando de lei diferenda, né? Sim, sim. De alteração legislativa. Mas, por exemplo, um trabalhador braçal e um trabalhador intelectual, a pessoa chega na obsolescência laborativa em idades muito diferentes. Sim. Né? Um trabalhador, por exemplo, um trabalhador intelectual. Nós temos aí ministros, desembargadores, com 70, agora passou para 75 anos, plenamente produtivos intelectualmente. Até mais produtivos, né? Pela bagagem, inclusive, né? Pela bagagem, experiência. Agora, você pega um trabalhador braçal, um pedreiro com 70 anos de idade, né? Esse cara tá trabalhando com 70 anos de idade. Né? A gente tem algumas figuras aí no Instagram, mas eu tô dizendo assim, o geral, né? Sim. Até porque trabalhou nisso a vida toda, já está desgastado, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que nas reformas, eu agora na tese de doutorado que eu estou trabalhando essa questão, eu bato muito nessa tecla. Em outros países já é algo que eles estão enxergando, é que para nós isso é mais importante ainda, porque a desigualdade aqui é muito maior, né? Do que a gente pegar o contexto, por exemplo, onde eu estava estudando, que é o contexto da União Europeia, que também tem, que estão preocupados. Você vê países como a França, como a Alemanha, estão preocupados com isso, de você ter uma idade só para a população inteira. Já estão vendo que isso não funciona tão bem, né? E para nós no Brasil, você imagina, né? Para nós, então, aqui isso precisa ser, né, pensado e achar formatos de você acolher essas populações de uma forma mais, né, individualizada, um pouquinho mais individualizada, né? Não dá para você individualizar totalmente, mas você tem que tentar chegar um pouco mais nessas populações, né? Tendo isso em vista. Né? E não dá para comparar, né? Não dá para comparar um trabalho como o nosso, que é na frente do computador, com um ar-condicionado, um trabalho, uma pessoa que está exposta à chuva, a sol, um trabalho braçal pesado, né? Então, de fato, o envelhecimento físico da pessoa vai pesar, inegavelmente, né?
Mas a gente está evoluindo, né? Eu acho que é isso. A Previdência Social, ela sempre esteve em construção e em adaptação à realidade, né? Eu acho que isso que é o bonito também do previdenciário, do braço assistencial também, né? Que a gente tem a Seguridade Social, a gente tem o braço da assistência social e da Previdência Social. Então, eu acho que é isso aí, acompanhando ali os passos mesmo da sociedade, né? Então, a gente vai ter que se reinventar realmente, legalmente, jurisprudencialmente, para repensar tudo que está acontecendo, né? E, doutor Rafael, com relação ao segurado especial, você quer pontuar mais alguma coisa importante aí para a gente estar finalizando? Até pegando um gancho rapidamente nisso que você falou, isso até é uma coisa interessante. Eu até costumo falar, por exemplo, quando a gente vai pensar na questão das uniões homoafetivas. O primeiro grande direito reconhecido para os casais homoafetivos foi o direito previdenciário. O previdenciário reconheceu a pensão por morte. Reconheceu a pensão por morte. Foi o primeiro. Foi quem abriu portas, né? Reconheceu, né, com a questão fatual, né? A gente pode discutir em outras coisas ou não, mas assim, direito é direito, né, gente? Religião é outra coisa. Então, direito são situações que existem, né? A sociedade está aí e tal. Então, foi o primeiro que a gente foi reconhecer com ação civil pública, transitou em julgado, chegou no STJ, né? E a partir daí abriu o caminho. Na sequência vieram os direitos hereditários e hoje, né, os direitos aí equiparados, né, com os casais heteroafetivos. Então, para nós é um motivo assim de que a gente olha para trás e sente um certo orgulho de pensar que o direito previdenciário que abriu essa porta, né, do reconhecimento desses direitos. E justamente pela questão da realidade, né? O segurado especial, uma coisa que eu tento exortar muito é isso, assim, até um tópico que tem no livro, que foi a dissertação de mestrado, né, foi fruto da dissertação de mestrado, de juiz procurar conhecer melhor o ambiente rural que o circunda, né? Ele tentar, principalmente se é um lugar onde ele está ali para passar um período maior de tempo, ele não está só de passagem, então, né, até por causa da questão do tempo que ele vai ter justamente para fazer esse estudo, eu acho que ele reconhecer que tão importante quanto o estudo da norma, né, é o estudo dos fatos, né, porque a norma, ela, né, recepciona, os fatos fazem parte da norma, né? Você não consegue ler uma norma sem pensar numa aplicação prática daquilo, ainda que num fato hipotético, né? Um fato concreto hipotético. E então, esse conhecimento da realidade social subjacente ali aos casos que está julgando, isso é tão importante quanto o estudo da norma escrita propriamente dita, né? Então, acho que isso é importante, é uma coisa que eu procuro ver, porque eu particularmente experimentei isso, né? A dificuldade que é você estar num lugar que você não conhece, a maior facilidade de você estar num lugar em que você conhece, e quando você procura conhecer e desenvolve o conhecimento da questão das culturas locais, da questão das dinâmicas de trabalho, de como isso funciona na prática, você começa a entender melhor, né, um pouquinho sair um pouco, né, desse casulo em que você estava e compreender melhor como funciona essa dinâmica. Acho que o segurado especial, o trabalhador rural de maneira geral, mas o segurado especial, que é esse que a gente precisa de fazer a prova, né, mais no caso concreto, uma prova, né, mais genérica, vamos dizer assim, acho que isso é muito importante. Acho que isso tenho visto cada vez mais, uma preocupação que eu sempre tive, e com as conversas que eu tenho tido, principalmente com colegas de outras regiões, né, advogados de outras regiões que têm trazido essas dificuldades, eu tenho visto que isso é fundamental, sabe? Que o juiz tente, né, descer e conhecer melhor a realidade social, né? Ótimo, ótimo, Realmente, eu acho que faz a diferença. Eu acho que é quase que palpável uma sentença de uma pessoa que tem o domínio do que ela está falando ali, de conhecimento de causa, né? Com certeza. Eu tenho muito carinho com os segurados especiais, específico trabalhador rural, que foi onde eu comecei mesmo, assim. Porque o escritório que eu comecei a fazer estágio, ele prestava assistência jurídica para um sindicato dos trabalhadores rurais, então
A minha trajetória foi com o rural, o início ali foi o primeiro contato que eu tive foi com o rural, então tenho muito carinho mesmo. E doutor Rafael, me fala uma coisa, tem, né, alguma frase, algum versículo, algum mantra, sei lá, alguma coisa que te inspira, assim, que às vezes você tá meio, ai, e agora? Né? Porque às vezes a gente, né, sei lá, tô em dúvida, será que é isso mesmo? Aquele momento de reflexão uma frase que você leva pra sua vida, alguma coisa assim? Ou não, você é prático, vambora, bola pra frente e pronto. Eu estava até agora na troca de gestão do tribunal, foi essa semana passada, trocou a gestão, até a desembargadora Mônica Cifuentes, que foi a primeira presidente da RFC, estava saindo, ela citou, e eu gostei muito eu já tinha visto, né? E ela me relembrou isso, que você deve ter visto um discurso do Roger Federer, o tenista, numa formatura, né? Em que ele fala, e ali condensou muito. Eu até nem sou tiete dele, não. Meu tênis preferido é o Rafael Nadal, o arquirrival dele, embora sejam amigos, né? Uhum. Então nem é por questão de, né? Porque eu tenho meus ídolos, às vezes se fosse o Nadal, você é suspeito, você já gosta do cara, né? Uhum. Então nem é o caso. Não desgosto também, não, mas não é o. Né? Mas eu gostei muito do discurso, porque ele fala exatamente isso. Fala, sempre me disseram que você tem muito talento, então você não precisava. E uma coisa que eu vejo muito isso, às vezes a gente olha para aquela pessoa e fala, o fulano, tal, não sei o quê, você vê, é inteligente, capaz, mas não se esforça, não sai do lugar. E uma coisa que eu tenho em mente é justamente isso. Assim, só o talento não leva a pessoa muito longe, né? O esforço sem o talento leva. Mesmo que a pessoa não tenha tanto talento, mas se ela se esforça, né, muito, então a gente eu gosto sempre de pensar isso, sabe, assim, por mais talento que a pessoa tenha, no caso do Roger Federer, que realmente era um talento natural, né, diferente da comparação com o Rafael Nadal, que também tinha um talento natural muito grande, mas não comparável, mas através do esforço, né, e ele fala isso, vocês não sabem o tanto que eu treinei, o tanto que eu tive que Quem acompanhou o início de carreira dele lembra, né, essa evolução que ele teve. Não foi sempre assim, né? Ele foi caminhando para justamente usar, né? Então eu tenho muito isso na minha história de vida, as pessoas que estão ao meu redor, trajetórias que eu vi que o talento sem o esforço ele não resolve, né? Então esse trabalho diário, esse esforço, esse correr atrás. Estava até falando da questão das feridas, de coisas que a gente, né? E que a gente supera aquilo através, né, do esforço contínuo, do trabalho diário, desse dia a dia, o esforço todos os dias, trabalhando. Então eu vi muitas trajetórias de pessoas que às vezes tiveram menos oportunidades num determinado momento, mas elas foram persistindo, lutando, foram vencendo aquelas dificuldades, superando, né? À medida que a gente vai também evoluindo, você está vendo isso né, na questão da filosofia, que isso fica muito, muito claro, né? Coisas que você não conseguia entender, mas aí depois, quando você estuda e vai ramificando, parece uma árvore que vai abrindo, né, os galhos e você vai expandindo cada vez mais, né, a sua possibilidade de conhecimento. Às vezes, isso é curioso. Por exemplo, um dia eu estava falando com um colega, eu quero ler esse livro aqui, mas para eu ler esse livro aqui, antes eu preciso ler esses outros aqui, porque se eu for para ele agora, eu não vou entender nada. Aí o pessoal fala, mas você já estuda tantos anos, você estuda filosofia, você gosta, como é que você não consegue entender o livro? A pessoa não tem noção, né, do nível de dificuldade que aquilo é, né, para uma pessoa chegar para compreender aquilo. Precisa passar, né, por aquelas etapas. Eu até digo assim, eu tenho muita vontade de fazer a graduação em filosofia para conseguir pegar esse grosso para poder chegar no ponto que eu gosto de estudo, que é a parte da filosofia da linguagem. Então, essa dedicação é uma coisa que eu acho que... Não tô equiparando as pessoas, não estou dizendo assim que a gente sabe que pessoas têm muito mais dificuldade, oportunidades na vida, isso tudo pesa, conta, muitas vezes até muito mais do que essas outras coisas. Mas dizendo para a gente pensar na gente mesmo, né? A gente pensar na evolução nossa, né? E pensar isso, que por mais talento que você
acha que você tem, e você eventualmente tenha mesmo, né? Pode ser que você tenha, as pessoas têm dons naturais diferentes das outras, mas se você não se esforçar, né? E essa parte do esforço é muito mais significativa. Eu gostei muito do discurso dele nesse sentido. Eu acho muito isso. Eu acho que o esforço supera o talento. Eu acho. E mais, acho que você não precisa ser bom para começar. Mas para ficar bom, você precisa começar. Então, se você decidir ser bom em algo, né, comece, né? E tome essa decisão que você ficará bom, porque o sucesso é treinável. Eu sou super a favor, né, do esforço também, né? Claro, como você disse, tem pessoas que têm um talento nato, mas o esforço, eu acho que o esforço sempre vai superar o talento, porque o talento por si só, ele não vai evoluir, ele vai ficar estagnado ali, né? O esforço vai estar sempre ali evoluindo. Com relação ao livro, você me disse que começou, vai ler um livro, mas precisa ler outro, enfim. Esse livro que você recomenda pra gente, ou tem uma outra coisa que tá lá na sua cabeceira, ou tá na TV mesmo, uma coisa que você sempre, né, pega ali ou indica? Não, esse eu até não indicaria porque é muito específico, né? Essa era a parte de filosofia da linguagem e a parte de realismo jurídico. Até para contextualizar, assim, como nos últimos anos eu vim, né, do mestrado, de escrever a dissertação e praticamente emendei com o doutorado e estou na parte final, né? Eu estou com prazo para depósito até 15 de outubro, estou nas últimas, o último retorno que o orientador me deu, eu estou fazendo as últimas adaptações. Então, tenho lido basicamente só, vamos dizer, livro técnico, né? Livro da área. Eu não vou recomendar livro técnico porque, né, vai muito do gosto pessoal. Por exemplo, livro de filosofia da linguagem, a pessoa tem que gostar daquilo, porque senão aquilo vai ser um porre, né? Ela ficar lendo aquilo. Mas mesmo, né, com a questão da falta de tempo, uma leitura que eu fiz mais... Foi uma releitura, na verdade, né? Mas às vezes você lê o livro em momentos diferentes da sua vida, a compreensão que você tem. Que foi um romance do Sartre, que chama Náusea. Eu já tinha lido muitos anos atrás, e aí vi alguém comentando alguma coisa e falar, acho que eu vou reler esse livro, porque acho que agora vai me trazer um outro significado. Até não é o livro preferido dele, não. Tem um outro dele que eu gosto mais, chama A Idade da Razão, que ele iria escrever 4 livros, só que ele vou escrevendo só 3, morreu antes de escrever o 4º. Mas o primeiro da trilogia, que é esse, a trilogia acho que chama Caminhos da Liberdade, ficou sendo a trilogia, né? Era para ser 4. O primeiro chama A Idade da Razão. É um livro, eu acho até melhor. O melhor livro dele que eu já li é esse, de romance, né? Tem a parte de filosofia também, que eu gosto também da parte de filosofia dele. Mas esse livro que eu recomendaria, reli e me foi muito... Ressignifiquei o livro, né, para mim, que eu tinha lido muito mais jovem. E um livro bem interessante, assim, porque os livros dele são livros muito focados num personagem principal, muita reflexão, né? Esse Caminhos da Liberdade, eles dizem que, inclusive, é baseado nele próprio, né? Na verdade, eu acho que todo romance a pessoa tem que tirar um pouco de si, né? Emprestar um pouco pro livro. Eles dizem que no primeiro, até coloco isso na apresentação do livro, normalmente o primeiro diz mais sobre o autor, o personagem principal, principalmente. Então, eu recomendaria esse livro. Reli, gostei muito. A Náusea, do Sartre, um romance. Não é Vou filosofia. colocar na minha lista porque a gente tem uma lista interminável de prioridades. Disse quando prioridades não tem plural, porque se é prioridades, não é prioridade, né? Mas enfim, eu tenho uma lista de prioridades e vou colocar na minha lista, com certeza, porque não li, mas o romance eu gosto. Gosto muito de ler romance, porque eu acho que a gente que lê e escreve, e muita coisa técnica, a gente fica muito, né, como diz, o nosso mundinho ali, então é necessário sair um pouquinho e ir para outros, navegar em outros mares mesmo. Vou adicionar na minha lista. Dr. Rafael Vasconcelos Porto, te agradeço muito a sua presença aqui no nosso podcast. É a primeira vez que a gente está recebendo, né, um magistrado aqui. Não podia ser outra pessoa, não pensei em outra pessoa, porque, de fato, você tem essa característica, né, do diálogo, essa característica de ir para
pro outro lado também, né? Que a gente fala que o juiz está atrás da mesa, mas você não se limita a ficar atrás da mesa. Então, estou muito feliz de recebê-lo aqui hoje. Deixa aí as suas redes sociais, né? Como é que o pessoal te acha? O Dr. Rafael Vasconcelos Porto, eu tô com o livro dele aqui, que eu quero autógrafo, já disse. Ele tem um livro, né, da Previdência do Trabalhador Rural. Tem um outro também. Conta pra gente. E onde que as pessoas te acham, doutor? O Previdência do Trabalhador Rural foi fruto da minha dissertação de mestrado, está na 4ª edição, é publicado pela Juruá, editora Juruá, a 4ª edição de 2024, então foi atualizado, está totalmente atualizado, né, nessa 4ª edição. É um livro que é quase como se fosse um manual, mas entra em várias minúcias, então para quem lida com isso na prática, quem trabalha com isso, vai mergulhar mesmo nas nossas questões cotidianas forenses mesmo, né? Então, não vou dizer que vai achar a resposta para tudo, porque não tem jeito, mas assim, para imensa maioria dos dilemas que a gente tem, esse livro aborda, né? Os práticos, baseei muito na minha experiência, né, desses anos trabalhando com esse assunto. Tenho também o manual, ele está em coautoria com o professor Gustavo Beirão. Esse é publicado pela editora Foco, Manual de Direito Previdenciário. Esse é mais, o foco principal é concurso público das carreiras jurídicas. Então, quem está buscando Legal. As carreiras jurídicas, né? Que cai direito previdenciário, procuradorias, magistratura federal, algumas estaduais já cobram, da Defensoria Interessante Pública. o manual por quem passou por esse processo, né? Interessante. Tem esse enfoque principal. O professor Gustavo, ele é servidor do INSS, então traz também um pouco dessa visão. E para a prática, ele enfrenta vamos dizer assim, o grosso das nossas demandas, mas mais a questão, assim, a jurisprudência dos tribunais superiores, ele traz, Supremo, STJ, da TNU sumulada e os casos mais importantes, mas questões que ainda estão controversas, aí não é tão objeto de preocupação dele, diferente do Previdência do Trabalhador Rural. Então, só para entender assim, né, para não ir com aquela expectativa de que o livro vá descer a essas pequenas minúcias de situações que ainda são controversas. O Previdência do Trabalhador Rural, sim, se preocupa com tudo que veio na minha cabeça, que eu já enfrentei, ele trouxe para o livro. Sobre redes sociais, o principal Instagram é @professor Rafael Porto, tudo junto, né? É a minha rede social que eu uso mais e inclusive para interagir, né? Se quiser mandar mensagem, tá com a dúvida sobre um caso, quer trocar uma ideia de alguma coisa e tal, eu normalmente respondo rápido, né? Pelo menos ainda consigo, né? Responder rápido. Normalmente quando as pessoas me mandam, principalmente quem foi meu aluno na graduação, eles costumam me mandar muita mensagem ou na pós, e normalmente eu respondo rápido. Aí fica também, e as publicações, né? Eu tento abastecer ali com novidades, trazer questões, tanto para quem está estudando para concurso, também tem essa pegada, quanto para a gente que milita na prática forense aí no dia a dia. Ótimo, muito obrigada mais uma vez, doutor Rafael. Finalizamos mais um episódio do IEPREV Talk. É um prazer ter vocês aqui. Siga a gente nas redes sociais, na rede social do IEPREV, na minha rede social, Amanda Faria Mapa. E nós estamos no Spotify e no YouTube. E continua seguindo a gente, porque toda segunda-feira vai ter um novo episódio com um novo entrevistado. Até lá! Thank you.